Olá, como vai? Tudo bem? Gostaria de lhe convidar a acompanhar comigo uma rápida análise na disciplina espiritual da oração. Algo aparentemente muito simples na vida cristã, mas que ao mesmo tempo pode parecer muito complexa. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 7 e 8, Jesus disse: Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta lhe será aberta. Com estas palavras, Jesus nos incentiva a pedir, a buscar, a bater. E ele promete que se assim o fizermos, haveremos de receber. Só que na prática, no nosso dia a dia, nem sempre acontece assim. Batemos e a porta não se nos abre. Pedimos e acabamos não recebendo. O que acontece? Muitas vezes saímos pela tangente e até não está errado dizendo assim: não, é que Deus sempre nos atende. Só não o faz da forma como queremos e desejamos. E não está errado, eu até creio que é assim. Mas tem uma outra coisa que gostaria de chamar a atenção, que a Bíblia nos apresenta. Romanos, no capítulo 8, por exemplo, no verso 26, a palavra de Deus diz que, Romanos, capítulo 8, verso 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus diz aqui que o Espírito de Deus intercede por nós porque nós não sabemos orar, nós não oramos como convém. Nós não oramos de forma correta. E o Espírito intercede por nós. Por quê? Porque ele vai no âmago. Ele traduz as nossas intenções. Porque na nossa forma de falar, de pedir, de se expressar, de bater, a coisa não funciona muito bem, porque a gente não sabe pedir como convém. A gente não sabe orar como convém. E onde estaria talvez o problema? No livro de Tiago, no capítulo 4, a palavra de Deus diz uma coisa que eu acho muito interessante. Verso 2: Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus próprios prazeres. Você entendeu isso aqui? Muitas vezes não temos porque não pedimos, não recebemos porque não buscamos, a porta permanece fechada porque nós não batemos. E quando batemos, e quando pedimos, e quando buscamos, muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. Batemos na porta errada. Poderíamos assim entender? Porque pedimos mal. E o que é pedir mal? Pedimos de forma egoísta. Pedimos centralizado nos nossos desejos humanos, carnais, vis, pecaminosos. Somos vítimas de nossas ambições. E aí, quando assim procedemos, embora o Senhor prometeu que quando buscássemos iríamos encontrar, quando batêssemos a porta iria se abrir e quando pedíssemos iríamos receber, a palavra de Deus diz que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, porque não sabemos pedir, pedimos de forma egoísta, centrado na nossa avareza, na nossa ambição, nos nossos desejos egoístas. E aí Deus não nos atende. Seria o mesmo como se
um filho pequeno pedisse ao pai uma faca para brincar ou uma gilete, o pai não lhe dará. Porque se o fizer, estará prejudicando o filho. Uma vez alguém me disse: pastor, eu estou jogando na loteria. Porque eu preciso ganhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso de recursos. E aí eu orei a Deus e pedi para o Senhor e falei com Ele: Senhor, se o Senhor me ajudar a ganhar na loteria, eu vou devolver o dízimo desse dinheiro e eu vou dar uma oferta muito grande, vou ajudar pessoas. Não vai ganhar. Este é o tipo de pedido que eu tenho certeza que Deus não vai atender. Egoísmo, avareza, pedir para esbanjar mal. Não sabemos orar, diz a palavra de Deus. A mesma palavra diz que nós não temos porque não pedimos. E quando pedimos, não recebemos porque pedimos mal. E agora, José? Quando Jesus estava orando uma vez, o Evangelho de Lucas registra no capítulo 11, no verso 1, que Jesus estava orando em determinado lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou seus discípulos. Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou seus discípulos. E Jesus então ensina dizendo: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui está o primeiro bloco, a primeira ideia, grande ideia, que Jesus nos deu como modelo para nossas orações. Reconhecer quem Deus é como nosso Pai, mas também soberano, santo, Senhor e soberano do universo. Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus não é qualquer um, nem qualquer pessoa. Embora sendo nosso Pai e nosso amigo, Ele não é nosso colega, nosso amiguinho de relacionamento como alguns acham e tratam Deus hoje como se fosse qualquer um. Reconheça quem Deus é, adore ao Senhor da beleza da sua santidade, louve ao Senhor pelo que Ele é, exalte o seu nome nas suas orações, faça um parágrafo longo de louvor, de exaltação, de reconhecimento da soberania, da grandeza, da bondade, da eternidade, dos atributos do caráter de Deus. Agradeça pelo que Ele tem feito por você, louve pelas ações, pelas atitudes de Deus, reconhecendo, pedindo pelo seu reino, submetendo a sua vontade à vontade dele. Faça a tua vontade, Senhor, e não a minha. E agora, na sequência, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Comece a falar sobre suas necessidades materiais. E a essência das necessidades materiais está o alimento, o pão, a nutrição física. Peça a Deus por suas necessidades materiais, submetendo-as à vontade do Senhor, e não a sua e a minha vontade egoísta. Se assim o fizermos, Deus não vai nos atender. Em seguida, passe para as suas necessidades espirituais. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu perdoo
as pessoas que me ofendem, que pecam contra mim. Essa é a ideia. Peça perdão, peça justificação, peça para o sangue de Jesus lavar a sua mente, o seu coração, a sua alma das impurezas do pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Justificação, perdão. Nunca esquecendo que você e eu devemos ter o mesmo espírito de perdão para com as pessoas que pecam e que fazem coisas erradas contra nós. Perdoa-me, Senhor. E agora não me deixes cair em tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedir a Deus para nos guardar do maligno, dos embustes, das ciladas do maligno. Pedir a Deus para a gente ter discernimento espiritual, para não embarcar na canoa furada do diabo neste mundo mau em que vivemos. E aí termina a oração com um parágrafo de exaltação e de louvor outra vez, reconhecendo o que Deus é e o significado dele na nossa vida. Aqui para mim está um modelo, uma sequência lógica. Embora possamos repetir esta oração, repeti-la de cor como muitas vezes fazemos, a intenção de Jesus, sob o meu ponto de vista, é que aqui nós encontremos um modelo para os nossos diálogos, para os nossos relacionamentos, para a nossa prática da disciplina espiritual da oração. Orar a Deus reconhecendo quem Ele é, a sua paternidade para conosco, no entanto, a sua soberania, a sua grandeza como o único Criador e soberano do universo, eterno, onisciente, onipotente. Exalte o nome de Deus e louve a Deus pelo que Ele é. Agradeça pelo que Ele faz, pelo que Ele tem feito por você. Peça por suas necessidades materiais, sempre submetendo-a à vontade soberana de Deus, porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele é nosso Pai, nós somos filhos dEle. Peça perdão, justificação, lavagem e poder para não cair nas tentações e nos embustes do inimigo. Peça para Deus te guardar do mal e te proteger do mal. E termine a sua oração louvando e exaltando o nome de Deus outra vez. Nesse contexto em que Jesus nos ensinou a orar, Ele diz: quem de vocês? Lucas 11, verso 11, lá em Mateus capítulo 7 também aparece a mesma ideia. Sendo o pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou lhe daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus é nosso Pai, Ele está interessado em nosso bem-estar. Ele vai nos dar tudo que pode nos dar, que não interfira em nosso bem-estar físico, material e, sobretudo, espiritual neste mundo. Se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas e boas coisas aos nossos filhos, quando eles nos pedem, quanto mais Deus. Não fique bravo e nem chateado com o Senhor, caso Ele não lhe responda suas orações do jeito que gostaria que Ele respondesse. Porque pode ser que você esteja sendo egoísta, avarento e que esteja pedindo um mal. E o Senhor não lhe dará. Nenhum pai dá um escorpião para seu filho e nem uma cobra. Quanto mais Deus que está nos céus. Mas se você pedir o Espírito Santo, Ele vai lhe dar. Se você pedir perdão, Ele vai lhe dar. Se você pedir sabedoria, habilidade, discernimento para não cair na tentação, Ele vai lhe dar. Se você pedir para Deus o guardar e o livrar do mal neste mundo, Ele vai lhe guardar.
Estas são as orações que Deus tem prazer em atender, e Ele sempre nos atenderá, porque esta é a vontade dEle, nos guardar e nos proteger. Mas Ele também pediu que nós orássemos por nossas necessidades. E a maior, e a única, e a central é o pão de cada dia. Ó Senhor, ensina-nos a orar, para que Tuas promessas se cumpram em nossa vida. A promessa de que se buscássemos, iríamos achar. Que se batêssemos, a porta iria se abrir. E que se pedíssemos, iríamos receber. Ensina-nos a orar. Que Teu Espírito interceda por nós. Afasta do nosso coração o egoísmo, a maldade e a avareza, e dá-nos o discernimento e as percepções espirituais claras, para que compreendamos e vivamos tão somente a Tua vontade aqui na terra, para que um dia estejamos no céu.